No princípio, criou Deus a esperança. A história da salvação é uma história de esperança. Quando abrimos nossas Bíblias, no livro do Gênesis, primeiro capítulo, primeiro verso, diz exatamente isto: no princípio criou Deus. No princípio criou Deus. Nós estamos iniciando hoje, primeiro domingo do Advento, mês de dezembro, semanas que antecedem o Natal, semanas que antecedem o tempo em que nós comemoramos o Advento de Jesus Cristo. E nós estamos dando início também a uma série de mensagens que traz como tema geral para este mês o movimento de Deus na história da salvação. E por isso trouxemos como tema ou título da mensagem de hoje, usando o primeiro verso de Gênesis: no princípio criou Deus a esperança. Falando da história da salvação como uma história de esperança. As histórias têm o poder de tocar nossos corações e de mudar as nossas vidas. Histórias nos encantam, histórias aquecem os nossos corações, histórias tocam os nossos corações e mudam as nossas vidas. E quando olhamos para as Escrituras Sagradas, nós podemos olhar sem dúvidas de que a Bíblia é um livro de histórias, e podemos dizer que o nosso Deus é um Deus contador de histórias. Aliás, mais do que isso, o nosso Deus, Ele cria histórias. Ele não inventa histórias, mas Ele cria histórias. Ele escreve essas histórias, e enquanto Ele narra essas histórias, Ele vai interagindo com a gente, Ele vai nos envolvendo nessas histórias, e Ele vai tocando os nossos corações com as suas histórias e vai transformando as nossas vidas. Certamente todos nós já fomos crianças e muitos de nós já tivemos filhos pequenos. E eu imagino quantas vezes nós pais já não contamos histórias para os nossos filhos. Eu mesmo e Rosângela já inventamos histórias, já criamos histórias para a Valéria e para o Fabrício. E quando eles não queriam dormir ou quando eles queriam conversar com a gente à noite, nós já queríamos dormir e nós ficávamos contando história. Eu me lembro quantas vezes eu inventei histórias. E eles ficavam encantados ouvindo nossas histórias e as histórias que eu inventava. Mas para meu desconforto é que quando eu terminava as histórias, eles gostavam das histórias. E eles diziam: conta de novo, pai. E eu não sabia mais qual era a história que eu tinha contado. Eu não lembrava mais, porque eu ia inventando. E eu ia envolvendo as crianças, eu ia me envolvendo nas histórias, eu ia envolvendo a Rosângela e outras pessoas e outras coisas. E essas histórias iam nos encantando, iam nos emocionando. Às vezes chorávamos, às vezes ríamos, às vezes não acontecia nada. E ao final nós nos esquecíamos dessas histórias. Mas eu fico pensando como Deus não inventa histórias. Ele não se esquece das histórias. Ele cria essas histórias. Me lembro das viagens que fazíamos e os filhos perguntavam: pai, vai demorar para chegar? Você já fez isso? Falta muito. E aí nós tínhamos que inventar as histórias. Já aconteceu isso com você? Aí você inventa a história, para quê? Para que as histórias gerem esperança no coração dos filhos. Uma esperança de que a viagem vai ser boa, que a viagem vai ser gostosa, que a viagem não vai ser ruim, que a viagem vai ser curta, vai ser breve. E essas histórias geram esperança no coração dos filhos. E o mover de Deus na história é uma narrativa desta história da salvação que também traz esperança aos nossos corações. O nosso Deus é o Deus da esperança. Ouvi a história de uma missionária
hoje missionária, adulta, mas ela conta que quando criança, como muitas crianças, queria saber como tinha nascido, como fora o seu nascimento. E ela perguntava: mãe, como é que eu nasci? De onde que eu vim? Quantas crianças querem saber isso, não é? Mãe, como é que eu nasci? De onde que eu vim? E a mãe, meio que embaraçada, meio que não sabendo o que responder, como responder para a sua filha, e fugindo, tentando escapar daquela pergunta, um dia ela resolveu responder e disse: você veio da enxurrada. Como assim, mãe? Você veio da enxurrada. Um dia choveu bastante, e choveu muito nas encostas, nos morros, e a água veio correndo, e você de repente apareceu na enxurrada e eu te peguei. E eu fico pensando, se a sua mãe tivesse dito isso para você, como é que você agiria? Eu fico pensando quantas pessoas teriam morrido naquela hora, né? Só de pensar, puxa, eu vim da enxurrada. Algumas mães falam isso: você foi encontrada atrás da porta. Eu peguei você numa caixinha de sapato lá no portão na rua, quando eu saí para comprar o pão, e largaram você lá no portão da rua. Já ouviu essas histórias? Aí a pessoa fica com a baixa autoestima, assim, deprimida, e não quer mais nem ver a mãe, quer fugir, quer morrer, não é? Tem muitas crianças assim, né? Aí vive a vida toda procurando o pai e a mãe, não quer mais saber da família e morre. Mas essa missionária, esse é um caso verídico, ela conta o seguinte: ela gostou da história. Você gostaria dessa história? Ela gostou da história. Ela disse: mas como foi isso, mãe? Choveu bastante aquele dia. Estava chovendo muito, uma chuva torrencial. Ela não saberia o que era isso, né? Mas choveu bastante. E a chuva veio e eu peguei você na enxurrada. E sabe o que ela disse? Que legal, mãe. Então choveu. E ela conta que todas as vezes, a partir daquele dia que chovia, ela saía para fora para ver a chuva. E ela dizia assim: eu nasci da chuva. Eu nasci da chuva. Olha a perspectiva daquela criança, hoje mulher. Olha a maneira de olhar para a chuva. A partir daquele momento, ela não olhava mais para a chuva da mesma forma. E eu penso que depois de ouvir essa história, eu também não posso mais olhar para a chuva e ver a chuva do mesmo jeito. Eu preciso olhar para a chuva e ver a chuva com esperança. A chuva traz esperança, não só para mim, não só para os nordestinos, mas para essa mulher. A chuva traz esperança. Ouvi a história de um pregador, desses pregadores que ficam na praça de paletó e gravata, com a Bíblia na mão, pregando para ninguém, a gente acha, né? Falando sozinho na praça, e a gente acha esquisito isso, não acha? A gente já acha que hoje há outras maneiras de pregar o evangelho, mais modernas, mais criativas, mas esse pregador conta que um dia ele estava pregando e apareceu um desses andarilhos na rua e disse assim: olha, eu acho que isso que você está dizendo, eu acho que você não pode fazer isso, porque eu estou sofrendo muito, estou mal vestido, estou com fome, eu estou doente, mas você não pode me ajudar com essas palavras. E ele conta que naquele dia, pregando ali em praça pública, Deus tocou o seu coração com a história que ele contava. E Deus o desafiou. Ele disse: mas como? Eu preciso de uma casa, eu preciso de tomar um banho, eu preciso de comida, eu preciso de um lugar para dormir, mas você não pode me levar para a sua casa. Você não me levaria para a sua casa. E ele conta que, ouvindo a história daquele homem, aquela história começou a gerar esperança no seu coração, e começou a mudar a vida dele. E ele disse: eu vou levar você para a minha casa. Não, vou. E ele conta que levou aquele homem para a casa dele. E hoje ele tem mais de 20 pessoas morando na casa dele. São histórias que geram esperança. São histórias que geram esperança, que transformam a vida e a circunstância das pessoas, que mudam a história das pessoas. A história de um pregador que nós desdenhamos, que nós desprezamos, que nós ridicularizamos, mas um pregador cuja vida e cuja história sendo contada provocou uma transformação social, não apenas na vida de uma pessoa, mas na vida dele mesmo e de sua família, mas na vida de mais de 20 pessoas. E por que não dizer, repercutindo na sociedade. O nosso Deus é Deus de esperança. O movimento de Deus na história da salvação sempre trouxe esperança para a humanidade.
Quando nós dizemos que a esperança gera transformação, eu gosto de pensar nessa palavra transformação, refletindo sobre a própria palavra e sua morfologia, o jeito que ela é escrita, e pensando no seu prefixo trans, ela nos dá a ideia de algo que vai além, algo que transpõe. Trans é aquilo que ultrapassa as fronteiras, algo que ultrapassa as barreiras, os limites da forma, do modelo, do status quo, da situação em que nós nos encontramos. Transformação implica em ação, ou seja, esperança exige ação. A esperança nos impulsiona a mudanças. O nosso Deus é um Deus de esperança e é um Deus que provoca transformação e provoca mudanças nas nossas vidas. Hoje nós olhamos aqui dezenas de pessoas passando desde o culto da manhã até agora, e nós ouvimos, lemos e constatamos a história de pessoas, histórias que geram esperança, histórias de esperança. E quando vemos a história do Mateus e a história do Pedro, de manhã vimos o pastor Evandro fazendo isso e vimos agora, eu não pude deixar de me emocionar de manhã e agora mais uma vez. Eu nunca havia visto um fato como esse do pastor fazendo o que fez hoje o pastor Evandro, o que me emocionou demais e achei extremamente relevante o que ele fez, para distinguir uma coisa da outra hoje, de quem é batizado como adulto e quem foi batizado como na infância. E eu me lembrei do meu próprio batismo e me coloquei na situação do Pedro e do Mateus, quando seus pais ainda, quando eles talvez não entendiam do que estava acontecendo, trouxeram seus filhos na infância e começaram a escrever, a criar uma história na vida de sua família, na vida destes jovens, que hoje são jovens. E eu comecei a pensar também na minha história, uma história de esperança. Assim como uma história de esperança de adultos que hoje também foi escrita, está começando a ser escrita, talvez formalmente, mas ela já vem sendo escrita, histórias de esperança. Meus pais oravam por mim, meus pais liam a Bíblia comigo, meus pais me levavam para a igreja. Meu pai amava minha mãe amava o meu pai, viviam conflitos conjugais. Houve tempo na minha vida em que eu dizia, se for para viver uma vida conjugal desta forma, eu não quero me casar. Esta semana, dia 28, Rosângela e eu completamos 31 anos de casados. Eu disse que, contando com o tempo de namoro, ela é mais minha do que da mãe dela. Ela está mais tempo comigo do que passou tempo com a mãe dela. A mãe dela não ficou contente com isso, veio ficar uns tempos comigo. Ela quer ver se desconta o tempo. Já pensou nisso? Mas uma coisa que eu aprendi com o meu pai foi a história da salvação. O Deus da salvação, o Deus da história da salvação, que criou uma história, e Ele incluiu meus pais nesta história, e começou a escrever uma história da qual faziam parte meu pai e minha mãe. E o meu pai contava de que ele confiava na graça de Deus e na aliança que Deus havia feito com ele, e que desta aliança eu era herdeiro, e de que desta graça, de que ele era herdeiro, eu era herdeiro, e que meu pai nesta história havia deixado um legado para mim, e que Deus confiava, e que meu pai confiava nesta graça de Deus a favor dos seus filhos, eu e meus 3 irmãos. E apesar de todas as falhas de meus pais, hoje, depois de 25 anos de idade, 31 de casado, eu estou aqui. E eu posso dizer para esses jovens e esses pais que estão trazendo seus filhos pequenos, eu posso dizer que nessa história de salvação, eu posso dizer que Deus está criando a esperança para a família destas pessoas e está criando a esperança para você. Nosso Deus é o Deus da esperança.
Agora, sem esperança nós não temos perspectiva. A vida não tem sentido sem esperança. Mas esperança no quê? Se nós somos falhos, as coisas que nós pensamos que são eternas simplesmente desaparecem diante dos nossos olhos. Mas a pessoa maravilhosa de Jesus Cristo é eterna. Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Ele é a nossa esperança. Nele está a nossa esperança. O movimento de Deus na história da salvação aponta desde o início da criação do mundo para Jesus Cristo. Quando olhamos para o capítulo 3 de Gênesis, versos 15 e 21, nós vemos que ali a terra passou a ser maldita por causa do pecado. Deus havia escrito uma história bonita de esperança desde a criação do mundo, com todas as coisas que Deus criou para trazer esperança para a humanidade, mas nós seres humanos resolvemos escrever capítulos diferentes nesta história, sair do caminho de Deus, sair dessa história interativa com Deus. E nós falhamos. Este Deus que vinha passear com a gente no jardim toda a tarde, tomar um café da tarde, tomar um lanche, fazer um happy hour, conversar com a gente. Este Deus um dia não nos encontrou mais porque nós saímos, fomos fazer outro programa. E a partir daquele momento nós passamos a fugir de Deus, a nos esconder de Deus. E Adão, que nos representava naquele momento, quando ele percebeu que ele havia escrito um capítulo esquisito nessa história, ele olhou para si e para sua mulher e percebeu que eles estavam sem roupas. Perceberam que estavam nus e sentiram vergonha. E foi então que ele providenciou roupas para ele, mas ele encontrou uns tecidos frágeis nas folhas de figueira, folhas que não resistiam ao tempo, ao vento, ao sol, e no final da tarde essas roupas estavam murchas, e já não conseguiam passar a noite, precisavam de outras roupas. E então Deus precisou expulsá-los do jardim, e disse que a partir daquele momento eles iriam enfrentar uma luta terrível com Satanás, porque este era o inimigo de Jesus Cristo, e Satanás ia fazer de tudo para destruí-los, porque não poderia destruir a Cristo e nem a Deus, mas iria destruir aqueles a quem Deus havia criado para serem prósperos, felizes, para viverem com esperança. E então eles foram expulsos daquele jardim, mas este Deus que escreve uma história de esperança foi atrás deste homem, e ao encontrá-lo, então ele faz roupas novas para este homem, desta vez com roupas de pele de animal. Mata um animal e faz roupas de pele de animal. Por quê? Para representar que estas roupas durariam mais. Para dizer que aquelas roupas estavam apontando para Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, que haveria de morrer por ele e por toda a humanidade. Ele estava dizendo: eu vou fazer roupas para você com a minha própria pele, eu vou morrer para dar o meu próprio corpo para proteger você. Aquele que fez o mundo para trazer esperança, para trazer abrigo, agora ele vai dar o seu próprio filho para ser o tabernáculo, a casa que vai dar abrigo e proteção para a humanidade. E dali, nós seres humanos passamos a fazer roupas de folha de figueira, procurando igrejas, procurando religião, procurando doutrinas, procurando dogmas, procurando filosofias, procurando princípios ou valores meramente humanos, legalismos, procurando religiosidade, procurando coisas que nos dessem proteção, mas que não resistem ao tempo. Pode, não pode, é meu direito. Distante de Deus, nós vivemos sem esperança no mundo, porque depositamos nossa esperança em recursos que não passam de folhas murchas de figueira. Queridos, quando nós olhamos para a história de fé dos judeus cristãos, desde o seu início é uma história que deixa bem claro essa história de esperança. Deus disse a Abraão: sai da tua terra e da tua parentela, da casa de teu pai, e vai para a terra que eu te mostrarei. Farei de ti um grande povo e te abençoarei, engrandecendo o teu nome, de modo que se torne uma bênção. Deus está escrevendo uma história de esperança para a minha família e para a sua família, quando Ele chama Abraão, o povo de Israel.
E hoje, quando vemos essas pessoas sendo batizadas, nós vemos um povo de Deus sendo agora constituído. Uma nova história Deus escrevendo nas nossas vidas e através das nossas vidas. Eu abençoarei aqueles que te abençoarem e amaldiçoarei aqueles que te amaldiçoarem. Com o teu nome serão abençoadas todas as famílias da terra. Mas a promessa é acompanhada por um apelo à ação. Sai da tua terra, de tua parentela e da casa de teu pai e vai. Deus está fazendo um desafio nesta noite. O que é que você precisa deixar? As tuas roupas de folha de figueira? A confiança que você deposita em dogmas, em religião, em seitas, em religiosidade? A confiança que você tem em tradição de família? Nós precisamos deixar, nós precisamos transpor situações, nós precisamos depositar a nossa fé em Jesus Cristo e sair das formas e situações que nós estamos e com ousadia agir com expectativa e com esperança para mudar a realidade. E então Deus chama Abraão e faz esse grande desafio: eu quero teu filho. E ele começa a escrever uma história junto com Abraão. Ele faz essa promessa, diz que vai dar para ele uma grande nação através de um filho. Ele dá esse filho e depois ele pede o filho. Que história esquisita, que livro estranho que ele começa a escrever. E Deus vai caminhando com ele e o seu filho para aquele monte. E quando chega no momento do sacrifício, ele está dizendo: tá bom, Abraão, eu queria ver até onde você podia caminhar comigo. Deus quer e requer e exige de nós compromisso. Deus quer e requer de nós decisões, atitudes. Deus quer e requer de nós atitudes de renúncia. Aquele que quer vir após mim, tome a cada dia a sua cruz, negue a sua própria vontade e venha comigo. Não precisam matar o seu filho. Eu já tenho um cordeiro aqui. Mais uma vez apontando para Cristo, a nossa esperança. Uma história de esperança. E da mesma forma, quando da aliança no Sinai, uma promessa, ele fala também a Moisés, ele diz assim: eu te envio a Faraó para libertar o meu povo dos israelitas. Deus quer usar pai e mãe para libertar filhos da escravidão de Satanás, no exemplo do Egito. Quantos pais estão deixando seus filhos escravizados? E pais não tomam atitude para libertar seus filhos numa atitude de postura com Deus, permitindo que Deus escreva uma nova história na sua casa. Deus está chamando jovens que hoje estão sendo alcançados pelo Evangelho e que estão aqui nesta noite, mas seus pais estão escravizados com doutrinas, seitas e religiões, ou sem religião qualquer. Deus está chamando você para tomar uma atitude, para levar salvação, esperança, escrever uma história de esperança, criar esperança na sua família. Mas é preciso tomar decisão e atitude. Agora vai, diz para Moisés, vai, eu te envio a Faraó para que libertes o meu povo, os israelitas do Egito. Da mesma forma, na aliança do Sinai, uma promessa: sereis minha propriedade exclusiva dentre todos os povos. E tem um apelo como contrapartida: se realmente ouvirdes minha voz e guardardes a minha aliança. É preciso um compromisso de aliança com o Senhor. São histórias que transformam, histórias de esperança. É uma ação de Deus na história do povo. E esta história é sempre novamente uma fonte de renovação e esperança. Queridos, quando olhamos para os evangelhos, nós vemos mais uma vez essa história sendo escrita, histórias de esperança. Vemos pessoas enfermas sendo curadas com o toque das mãos de Jesus Cristo. Vemos pessoas oprimidas por Satanás sendo libertas com o toque das mãos de Jesus Cristo. Vemos pessoas que já estão mortas à distância, com uma palavra de Jesus Cristo, essas pessoas eram ressuscitadas. Mais uma vez nós podemos ver que o mesmo poder da criação do mundo, agora pela palavra, Deus traz à existência as coisas que não existem e faz com que as coisas que não são tornem a ser, se façam a ser.
Eu fico pensando quantas vezes você e eu chegamos a situações difíceis em nossa vida, que nós dissemos: Senhor, dá-me uma luz nessa situação, dá-me uma luz nessa circunstância. Eu estou numa situação difícil, Senhor, dá-me uma luz no fim do túnel, ainda que tênue, mas uma luz, Senhor. E mais uma vez, como a criação, no princípio criou Deus a esperança, Deus traz uma ideia, Deus traz uma luz, Deus traz uma pessoa, e tudo se esclarece, tudo se resolve. O mesmo poder da criação, Deus traz, como trouxe nos evangelhos, o poder da cura da enfermidade, o poder da libertação dos poderes de Satanás, o poder para ressuscitar mortos. Deus traz com o seu poder criador a solução dos nossos problemas. Ele traz com seu poder o poder para perdoar os nossos pecados, trazer a paz para a nossa alma e trazer a esperança da vida eterna. Deus está aqui como o Deus da esperança, o Deus da salvação. Deus quer escrever uma nova história na minha vida e na sua vida. Esta é a promessa que precisa ser real para você e para todos nós. Que Deus possa, nesta noite, inspirados por esta ceia do Senhor, inspirados por esta atitude de obediência que vimos através dessas profissões de fé e batismos, inspirados por esta palavra do Deus que cria uma história de esperança nas nossas vidas, que essas mudanças possam acontecer na sua vida a partir da história da salvação. Deus está vindo ao seu encontro, preparando roupas duradouras. Deixe que Deus troque essas roupas precárias de folhas murchas de figueira. Encontre-se com Jesus. Deixe que Ele escreva uma história interativa e participativa com você. Deixe que Ele escreva uma história de esperança na sua vida. Que Deus te abençoe. Amém.